Decisão Benfica está com a Rádio Observador. Seja bem-vindo ao programa de debate dedicado às eleições do Clube da Luz. Eu sou Miguel Cordeiro e volto a convidar todos os candidatos às eleições do Sport Lisboa e Benfica. Neste episódio, em estúdio, Martim Maier, candidato à presidência do Clube da Luz, Luís Rosário, vice-presidente para a área da estratégia e planeamento da candidatura de João Diogo Manteigas, João Antunes, é o representante da candidatura de Luís Filipe Vieira, e Luís Lopes, candidato à vice-presidência para a área financeira na candidatura de Cristóvão Carvalho. Ao telefone está Manuel Mota, vice-presidente para a área do património na candidatura de João Noronha Lopes. A candidatura de Rui Costa, mais uma vez, não se faz representar neste debate. Repito, todas as candidaturas foram convidadas. Hoje falamos de infraestruturas. Para esta eleição do Benfica, as 6 candidaturas já apresentaram várias propostas. Há a intenção de aumentar os lugares no estádio. Fala-se da expansão do Benfica Campus, no Seixal, na possibilidade de se criar um campus para as modalidades. E algumas candidaturas apresentam até projetos para revolucionar toda a área envolvente do Estádio da Luz. Não vai ser possível falar de tudo, mas tentaremos abordar o máximo possível. Vamos falar de algumas destas medidas, a começar pela lotação do estádio e das obras dedicadas a esse local. Martim Maier, comece por si. A sua candidatura propõe um projeto de expansão do Estádio da Luz, aumentar a lotação em mais de 15 mil lugares, é que tem a maior obra neste aspecto, com um custo de 85 milhões de euros. Duas perguntas. Quanto tempo demoraria esta obra e como pode o Benfica pagar esta empreitada? Olá Miguel, primeiro que tudo obrigado por estar aqui, cumprimento também todos os presentes. É muito simples, o estádio, ao ser aumentado em 15 mil lugares, vai gerar uma receita sensivelmente de 32 milhões de euros adicionais. Essa receita e a receita dos demais bilhetes pode ser dada de garantia. Nós não vamos antecipar a recepção, vamos só dar de garantia para ter um financiamento com as melhores condições. E, portanto, contando que a obra custa sensivelmente 85 milhões de euros, ao termos uma receita adicional na casa dos 32 milhões de euros, mesmo contando com os juros e com um empréstimo que seja amortizável e amortizado a 10 anos, desde o primeiro ano temos 20 milhões de euros de cash flow adicional. Portanto, temos um encaixe de 20 milhões de euros desde o primeiro momento. Qual é que é esse momento? 24 a 36 meses é o tempo que demora a fazer esta obra. Ela está perfeitamente definida pela Richard Ellis, com quem temos trabalhado. Sim, não exige fechar o estádio por inteiro. Portanto, teremos que ter condicionantes, bancada a bancada, e, portanto, teremos aí algo de crítico para conversar com os sócios e para resolver. E o Benfica continuaria a jogar em casa? Continuaria a jogar em casa, muita imagem do que vemos em alguns estádios espanhóis, com partes do estádio fechadas enquanto a obra está em curso. Mas o que é certo é que é altamente rentável, não afeta o orçamento do clube, consegue-se financiamento dedicado, que é pago pelo adicional de receitas que a própria obra vai trazer. E isto é prioritário? Prioritário. A nossa prioridade para o património tem 2 tipos de pessoas: atletas e sócios. Muito bem. Luís Rosário, vice-presidente para a área de estratégia e planeamento na candidatura de João Diogo Manteigas. O programa desta candidatura refere o objetivo para as infraestruturas, a manutenção e exigível modernização de todos os ativos reais, imobiliários e patrimoniais do Sport Lisboa e Benfica. Nas principais medidas, no que está dedicado ao Estádio da Luz, apontam de forma genérica requalificação do interior e exterior, um estudo de aumento da capacidade versus o novo estádio. Há pouca concretização aqui neste plano. Consegue dizer-nos qual é que é o objetivo e se esta candidatura projeta alguma obra caso vença as eleições? Sim, obrigado pelo convite, obrigado e cumprimentar todos os participantes. Há pouca concretização porque antes de mexer em qualquer pedra, nós vamos fazer uma auditoria técnica e financeira de todos os aspectos relacionados com a infraestrutura do Benfica. Uma coisa é chegar aqui e dizer que vou aumentar 15 mil lugares, como o candidato Martim Maier diz. A outra coisa é como ele tem até afirmado o como. 9 mil lugares, o Martim Maier já referiu que são a 300 euros no piso 3, são 3 milhões de euros. Significa que há 6 mil lugares que têm que custar 5 mil euros por época. Precisamente. O nosso Precisamente. pacote... Posso? Pode. O nosso pacote mais caro, de 5 mil euros por época, é o pacote Platino, que está na zona central,
tem 2 voos para todos os jogos das competições europeias, tem 15 lugares. Significa aumentar o Estádio da Luz em 400 boxes platino dentro do piso 1. É impossível. Não há mercado para isso? Nem mercado, nem capacidade para poder ter estes valores. Adicionalmente, o OPEX, o custo de manutenção de uma operação destas para esta dimensão, é absolutamente diferenciado daquilo que o candidato está a dizer. E, portanto, esta postura, se fosse possível, que não é, porque os lugares não vão estar todos em cima da tribuna presidencial, se fosse possível, que não é, precisava de ter 15 anos de retorno. É impossível. Mais do que chegar aqui e dizer temos 400 milhões de financiamento, vamos fazer X milhões de investimento, vamos fazer mais X mil lugares e trazer esses números, é muito importante, de uma vez por todas, percebermos que depois de entrarmos no Benfica, temos que perceber exatamente as coisas que estão. Vou-lhe dar um exemplo. Nós não sabemos em que condições está o Seixal. A direção dos rivais da segunda circular a nova direção entrou no campus de Alvalade e percebeu que há 20 anos não se mudavam os colchões do campus. Nós não sabemos o que é que acontece. Nós já tivemos a academia mais já vamos falar do Seixal vanguarda, queria concretizar e agora aqui a não do temos. Vamos falar mas só entrando lá e muito sabendo. Bem, muito Miguel, bem. Martim, só para responder. Eu acho piada que o Sr. Luís Rosário acabou de contrapor a CBRE, que esteve envolvida no estudo do Camp Nou e do Santiago Bernabéu, e que fez um estudo baseado na realidade de Portugal e na realidade do Benfica, e que confirma, eu volto a dizer, 6 mil lugares a 5 mil euros, com hospitalidade na área corporate. Isto está visto à autogestão. E se alguma candidatura não foi até este ponto, é porque não está a trabalhar o suficiente. Luís Lopes, candidato a vice-presidente para a área financeira na candidatura de Cristóvão Carvalho. O programa desta candidatura apresenta um objetivo central de investimento: aumentar a lotação em 15 mil lugares, 10 mil para adeptos gerais, 5 mil corporate. Estes são os valores. Mais, prometem otimizar todas as áreas atualmente subaproveitadas dentro do estádio, convertendo espaços ociosos em zonas comerciais, museológicas, lazer, que funcionem nos dias de jogo e também nos restantes dias. Perante o projeto concreto que apresentam, tenho de fazer a mesma pergunta que já fiz aqui ao Martim. Quanto tempo é que isto demoraria e como é que a obra se paga? Bom, antes de mais, agradecer o convite do Observador, cumprimentar os meus colegas de debate e dizer-lhe em relação a isso o seguinte. Este tema do estádio, julgo que pensei que até fosse mais consensual, porque nós temos um magnífico estádio, mas a verdade é que a pressão sobre a disponibilidade é cada vez maior. E o Benfica não se pode permitir desperdiçar um income substancial caso conseguíssemos oferecer mais lugares. Portanto, o nosso plano é claro em relação a isto. Pretendemos, de facto, aumentar a oferta de lugares para aumentar a rentabilidade do nosso estádio. Acreditamos, obviamente que isto exige um trabalho de projeto aturado, porque acreditamos que, tendo em conta a área construída que o nosso estádio disponibiliza, julgamos conseguir fazer esta obra por bastante menos dinheiro que o Martim Meier avançou, e também com outro tipo de prazos e com outro tipo de impacto. Obviamente está-me a dizer que faz em menos tempo e mais barato? Não estou a dizer isso. Isto obriga a um estudo aturado de projeto, e obviamente que isto tem que ser sustentável do ponto de vista financeiro. Portanto, isto vai obrigar, no momento em que nós tomarmos posse, no dia 26, nos dias seguintes, obriga a um trabalho aturado de projeto, estudar muito bem com técnicos capazes para perceber como e onde é que conseguimos estes lugares, até porque há aqui um misto. Nós queremos dividir isto em lugares corporate e lugares para sócios e adeptos. Luís, e, portanto, mas sai este estudo para fazer, então porquê é que avançam já com dados como 15 mil lugares, se ainda há tanto estudo para fazer? Veja uma coisa. Porque eu disse 15 mil lugares. Martim Meier, não me leva mal, não tem a ver com isso. São números que nós podíamos estar aqui a debater quem é que teve a ideia primeiro. Acho que não é isso que importa ao debate. Importa sim
a encontrar uma resposta para a crescente procura de lugares no estádio e, portanto, é isso que nos propomos. Portanto, propõe-se a um aumento de 15 mil lugares, mas ainda com estudo por fazer. João Antunes, representante da candidatura de Luís Filipe Vieira. Em termos de campanha já se falou de um sonho de Vieira, de um estádio para 120 mil pessoas e de uma remodelação da zona envolvente do estádio, mas não há propriamente um projeto oficial apresentado. Há efetivamente algo concreto, algum projeto para apresentar dedicado ao estádio, à lotação e a essa zona envolvente? Muito bem, boa tarde, Miguel, Boa tarde. mais uma vez. Boa tarde, e é um prazer estar aqui com todos estes benfiquistas. E, portanto, relativamente ao tema de hoje, é um tema que para mim é razoavelmente fácil, tendo em conta o candidato que eu represento, não é? O Luís Filipe Vieira foi um dos pais, juntamente com o Sr. Mário Dias, da construção do estádio e, portanto, a obra que está à vista de todos, portanto, que precisa de fazer um upgrade a curto prazo, e acho que estamos todos a falar de um upgrade, de um aumento de capacitação do nosso estádio. Tenho aqui essa vantagem de tudo o que nós dissermos sobre este tema, o imaginário dos benfiquistas sabem que se realiza. Portanto, e é sobre essa base que eu vou falar. Eu acho que o tema do estádio tem duas pistas. Uma pista de curto prazo, que é o aumento de lotação do estádio para poder absorver a procura, a pressão da procura que existe no curto prazo, mas acho que o Benfica tem que se começar a preparar para pensar, e fazer isso também em conjunto com todos os sócios, para poder pensar em inovar e se calhar ir possivelmente para outro sítio onde tenha capacidade para ter um estádio, uma envolvente desportiva, um complexo desportivo, uma cidade de Benfica, cidade de conhecimento, onde... Outro sítio? Outro sítio, possivelmente. Há alguma ideia de sítio? Não, os sítios vão-se falando, mas os sítios são sempre muito complicados de dar aqui ideias sobre os sítios. Não me quero, desculpem a expressão, atravessar sobre o tema, mas que eles qualquer cidade como Lisboa gostaria de continuar a ter o Benfica na sua cidade, e portanto o espaço há de se encontrar para isso. Mas acho que o Benfica tem que, no curto prazo, fazer isto que todos os candidatos também estão aqui a fazer, aumentar a lotação do estádio. Portanto, se for 15 mil é bom, se for 20 mil é melhor, se for 25 é melhor. No curto prazo nós temos também a possibilidade da cobertura do estádio de estudar. Portanto, o estádio, quando Luís Filipe Vieira, quando um dos items que tinha do estádio, o estádio também podia levar logo mais lotação de início, e não o fez para haver mais comodidade e haver espaço entre cadeiras. Sim. Portanto, se houver uma requalificação do espaço entre cadeiras, perdemos comodidade, mas aumentamos logo aí a lotação, sem fazer obras de grande infraestruturas. Mas a engenharia hoje tem uma capacidade que não tinha há 20 anos. E, portanto, hoje com certeza encontrar-se-á soluções para podermos aumentar o nosso estado em 15 mil, 20 mil, 25 mil, dentro dessas soluções de curto prazo. Mas não podemos deixar de pensar... Miguel, deixa-me só acrescentar aqui temos que ouvir também a posição de Noronha Lopes. 41... mesmo rápido. Sim, Manuel, desculpa. Portanto, vamos... Manuel Mota, vice-presidente da área visual do património. Nós já vamos tentar perceber e contrapor algumas das ideias aqui defendidas. Mas Manuel Mota, vice-presidente para a área do património na candidatura de João Noronha Lopes, no programa desta candidatura podemos ler que querem lançar as bases de um plano faseado para a expansão do Estádio da Luz para 83 mil lugares e a requalificação da zona envolvente, desenvolvimento com empresas de reputação e experiência internacional, uma intervenção que dizem vai incluir acessibilidade, conforto para adeptos, inovação tecnológica, melhorar a experiência global. Há aqui muitas propostas. Noronha já prometeu também que no espaço de 100 dias ficará feita a análise e preparação deste futuro projeto. Para perceber o que se comprometem nesta altura é como análise. Por que razão é que ainda não fizeram nesta altura essa análise? Nós, de mais, boa tarde a todos. Muito gosto de estar aqui neste podcast. Cumprimentar os demais participantes. Sobre o projeto do estádio, nós temos que começar pelo que é a informação existente. Nós, para podermos dar uma proposta concreta sobre o que é possível fazer mexendo na estrutura atual do estádio, é preciso ter acesso ao projeto de engenharia existente, do que está construído e do que não está construído. O Benfica disse. Com base nisso, nós dizermos que vamos ampliar 2 filas para baixo, como ouvi num dos últimos podcasts, o segundo nível, ou mexer estruturalmente no estádio atual, tem que ser analisado em termos de engenharia. O que nós fizemos foi um estudo, e que posso revelar a empresa com que fizemos. Nós estamos a trabalhar com o grupo da Cidara Network, que é a maior empresa de engenharia e projeto do mundo,
e que tivemos de fazer um estudo para o estádio que envolve, de facto, a ampliação do estádio, não envolve mudar estruturalmente na atual estrutura de betão do estádio, poderia implicar alterações de ir às fundações, e por isso o que se faz é uma envolvente do estádio atual por cima do pódio que existe e que permitirá subir, de facto, cerca de 14 a 15 filas ao estádio, mantendo o design atual, até porque aquela parte do espaço que nós temos tem implicação, muito provavelmente, em termos da respiração do relevado. Para nós conseguirmos fechar essas envolventes do estádio, aquelas ondas, teríamos que analisar se é possível trabalhar e impor na estrutura atual que existe debaixo do relevado sistemas de respiração do relevado para que aquele estádio pudesse ser fechado como um todo. Por isso, há aqui muitas condicionantes que nós, em nenhuma das candidaturas, ou pelo menos nós não temos, e essa informação não é pública, a direção atual não libertou o projeto do que está construído à ZIS, e por isso há aqui uma série de limitações a nível do que nós podemos apresentar. Temos um estudo para o estádio, sim, para ampliar entre 11 mil a 15 mil lugares, que daria os 83 mil que estamos a falar. 11 mil seria numa versão em que incluiria uma componente de proporção maior de corporate e menos para adeptos, que não é a nossa intenção, e por isso nós, quando propomos aumentar em 15 mil lugares, propomos fazê-lo nas proporções atualmente existentes no estádio. E tendo olhando para essas proporções, nós o que iríamos chegar era a um aumento no nosso PNL, do resultado operacional do estádio, em cerca de 18 milhões e não 32 ou 34, a não ser que vamos para uma opção, de facto, em que 70% ou 80% dos lugares atuais que vão ser expandidos fossem para corporate, sendo que, tecnicamente, quando estamos a falar, como foi aqui comentado, quando estamos a falar em aumentar os camarotes, o Platinum em 400, estamos a falar na realidade hoje temos à volta dos 150, 130 camarotes. Estes senhores insistem em contradizer a CBRE, portanto, insistem em contradizer. Deixa-me só dar nota do seguinte, eu também tenho uma empresa de engenharia grande, que já verificou junto da Pópulos, que é quem tem os direitos de autor do estádio, uma série de questões de engenharia que estão ultrapassadas e que são as únicas que são necessárias. Porque eu não estou à espera dos primeiros 100 dias, eu já estou a trabalhar há muito mais do que 100 dias. Se me permite, deixa-me só dizer uma coisa. Eu elogio a coragem do João Antunes de só falar de um conceito e traz a credibilidade do Luís Filipe Vieira relativa ao anterior estádio e depois fala de um conceito. O que eu não aceito é que quem não trabalhou diga que eu estou a dizer mentiras. Isso eu não aceito. Martim, vamos continuar esta conversa na segunda parte, até porque percebemos que há aqui muita discussão. Vamos fazer uma curta pausa, já voltamos para continuar a falar de infraestruturas do Benfica. Bem-vindo de novo à Decisão Benfica. Nesta segunda parte vamos falar do Benfica Campos no Seixal e tentar abordar outras medidas propostas pelos candidatos, mas primeiro, ficou prometido, vamos a algumas ideias que ficaram por contrapor na primeira parte, sendo que Luís Rosário, vice-presidente para a área de estratégia e planeamento na candidatura de João Diogo Manteigas, estava a tentar contrapor o que estava a dizer João Antunes da candidatura de Luís Filipe Vieira. Não, o tema, eu estava a acrescentar no tema do debate dois ou três aspectos fundamentais. O primeiro tem a ver com o facto de que vou desdizer qualquer empresa que chegar à minha frente e disser que nós vamos conseguir determinada rentabilidade quando ela não é verdade, seja a CBRE, seja outra qualquer. O estádio do Real Madrid... Mas o que é que o senhor sabe disso? Martim, mas o que é que o senhor sabe disso? Martim, desculpe.
ouça, não desculpo. Não me vai desdizer aqui porque eu não vou deixar até às últimas consequências. Não vai desdizer. Eu ouvi-o, tem que ouvir. Sim, mas tem que ter tento no que diz. O Real Madrid tinha um estádio projetado de 400 milhões de euros. O custo final do estádio é 1,3 bi. Tenho a certeza que a empresa que o projetou era tão séria, tão idónea como a CBRE. Os termos que temos em cima da mesa são importantes de analisar. E a responsabilidade do candidato Martim Maier tinha sido olhar para os números e dizer isto não soma a CBRE. Preciso de outros. Como o Manuel disse e como eu estou a dizer. O que eu tenho a certeza é que os senhores não fazem o vosso trabalho. Não isso é que eu tenho a certeza. E eu faço o meu para o Benfica. Para os sócios do Benfica. Competência. Os senhores não são competentes. Martim, Luís, nós estamos na rádio, não precisamos estar a gritar. Martim, não precisamos estar aos gritos. Estamos com microfones ligados. Não se vai perceber desta Miguel forma. tem razão, é que os ajustadores é uma experiência nova. É uma experiência nova e compreendam isso, mas não precisamos, 3 vezes ainda. Não precisamos ainda de... Sem aos escutadores. Começar aos gritos. Eu só digo a verdade, ao contrário de outras pessoas. O que está a dizer, Luís, é que, no seu entendimento... Vou dizer o segundo tema que eu queria trazer para cima da mesa é a bilhética do Manuel, Benfica. já aí vamos, Manuel. A bilhética do Benfica representa 10% do valor das receitas totais. 41 milhões. O Martim diz que traz 33. Tudo bem, ok. 10% das receitas, estamos a discutir um aumento ligeiro do aumento das receitas, quando as infraestruturas têm que ser percebidas como um meio e não é um fim. A estratégia... O Manchester United não é tem verdade. 15%. Não é verdade. As infraestruturas são uma fonte de rendimento. Só que estes senhores são regionais, não percebem que o Benfica é um clube global. Se quiser fazer uma sessão com o Martim, são regionais. Luís, para terminar, que eu quero ouvir. O Manchester United tem 15% das receitas. As receitas globais do Manchester United são 15% de bilhética, 50% de merchandising e 25% do restante componente tem a ver com os direitos transmitivos e o tema do broadcasting. O tema da bilhética e o tema do aumento do estádio é um tema importante, mas só o poderemos abordar depois de entrarmos lá dentro para ver. Não é e não verdade. vale a pena. Não é verdade. Não é verdade. Já apresentou o seu projeto e a Populus é um gabinete de arquitetura inglês e à minha equipa, forneceu uma quantidade de informação. Porquê? Porque eu pego no telefone e vou lá falar com eles e mais ninguém vai. Por isso é que se defendem assim, percebe? Assim como foi a Moçambique perguntar se eles davam 15 milhões. Não. A Moçambique não. A Moçambique explique-lhe isso tintim por tintim. Aliás, vou ter a oportunidade neste programa. Queremos falar também do Seixal, porque no Seixal parece que há mais entendimento para a necessidade de obra. Já vou também ao João Antunes, que está aqui a pedir para intervir da candidatura Luís Filipe Vieira. Manuel Mota estava a ouvi-lo à distância e queria perceber o que é que estava a tentar contrapor. Não, eu acho que nós estivemos aqui a falar da Richardelli e da projeção deles. Eu não questiono as receitas, porque as receitas é fácil de fazer. Agora, tem que ter viabilidade em termos de engenharia. Nós considerarmos o custo, e já que tem números, se calhar a Populus poder-lhe ter transmitido esses números, o custo de reabilitação do Real Madrid por lugar foram $225 mil por lugar. Claro. Se quiser comparar com o Real Madrid, então faça lá as contas dos 15 mil lugares, a ver quantos centenas de 5 a 6 mil euros por lugar e é necessário fazer a reabilitação, Martim. O que o Manuel está a dizer é a reabilitação, não é o faturação. Eu estou a falar do Estádio da Luz, que é o único que me interessa, o Estádio da Luz. Martim, vamos tentar ouvir. Estes senhores, como somos todos do Benfica, eu fiz questão de convidar todos estes senhores para a minha apresentação formal da candidatura. E fica aqui feito o convite para assistirem para a semana à apresentação da infraestrutura do Benfica, a todos os candidatos e a todas as equipas de cada candidato. João Antunes, este é um tema quente, como estamos aqui a... têm que ter base de engenharia. Manuel, vamos ouvir agora o João Antunes. $266 mil. João Antunes, estamos aqui num tema... Manuel, deixa-me ouvir agora... Manuel, deixa-me ouvir João Antunes. João Antunes, estamos aqui num tema quente. Falava da necessidade até de criar um novo estádio noutro local. Nem quero imaginar a discussão em torno disso. Mais uma vez eu vou falar um bocadinho da vantagem de representar aqui o Luís Filipe Vieira, que tem a ver com o seguinte: estes números, para quem sabe do que é que está a dizer e que sabe, todos nós temos a capacidade de argumentar os projetos que estamos a defender. E, portanto, acho que era importante falar, este património foi criado, está pago. Portanto, e o Benfica teve a capacidade de pagar este património que criou, quer do Estádio, quer do Seixal. Eu só queria acrescentar a todos os candidatos a importância. Nós vamos ter um Mundial de 2030. E, portanto, nós vamos ter que nos adaptar às regras da FIFA se queremos ter a nossa posição do Estádio da Luz numa final do Mundial de 2030.
em que nós temos que fazer uma corresponsabilização financeira do Estado e da Câmara Municipal de Lisboa, como fizemos em 2004. Eu acho mais importante do que estarmos a discutir aqui mais um lugar ou menos, mais 10 mil lugares ou menos 5 mil lugares, por aí fora. Acho que era importante percebermos o que é que nós ter essa queremos. discussão também com a Câmara Municipal. Muito bem. O que é que nós queremos dessas entidades para nos ajudar? Luís Lopes, da candidatura de Cristóvão Carvalho, estava a ouvir os seus colegas de painel neste caso e a pedir também para intervir. Eu queria perceber qual a sua posição. Eu só acho estranho que o Martim Maier esteja tão empolgado em criar algo artificial, porque estamos todos de acordo que temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para proporcionar lugares aos nossos sócios, aos nossos adeptos. Portanto, não vale a pena criar aqui uma desintonia artificial, Martim Maier, quando estamos de acordo. O que importa é depois de fazer as melhores escolhas a um preço que seja suportado e suportável pelo clube. Portanto, eu julgo que o seu empolgamento é no mínimo estranho, porque estamos basicamente de acordo. E portanto, Luís, não, mas, Martim Maier, eu sou apaixonado pelo Benfica, é só por isso. Eu ouvi-o com muita atenção certo. E pedia-lhe que não me interrompesse. Sim, senhor. Eu só em relação ao João Antunes, eu só não percebo, porque é difícil de conceber que o futuro, por razões várias, passe por Luís Filipe Vieira. Muito bem. Posso contrapor, Miguel? Se faz favor. A primeira ou a segunda ideia. Ou Luís, agora. Só para dizer que eu peço desculpa mas é por paixão. Está Muito na bem. nossa assinatura também. Paixão temos todos, mas repara o seguinte, eu quando passo estes dados é porque eu fiz o meu trabalho. Percebe? E portanto eu não estou a dizer, a inventar. E muitas candidaturas têm dito eu estou a que querem fazer falar o trabalho do quando chegarem ao como. clube. E portanto É isso que falamos. isto é Mas feito de uma forma profissional. O seu como não é o único como. Mas por isso, equipas de engenharia todos temos. mas por isso, a sua é a sua. mas por eu isso, posso trazer para aqui um conjunto mas é exatamente de isso nomes. que vai à faz sentido. votação. É Não faz que cada sentido. candidato explica o como, ou então não explica o como, ou então nem tem programa, e depois os sócios votam no como que quiserem. Já foi demonstrado É isso mesmo. Já foi demonstrado que os seus valores não colam e portanto não vale a pena criarmos esta discussão artificial. Os meus valores não só colam como são exatos. Luís Martim, vamos falar do Seixal. Parece que há entendimento sobre o Seixal, sobre a necessidade real de fazer melhorias no Seixal, principalmente por causa do crescimento do futebol feminino, da formação cada vez mais procurada e com necessidades que vão surgindo anos depois dessa criação do Seixal. João Antunes, Luís Filipe Vieira apresenta um projeto de revolução, podemos dizer assim. Trata-se de um investimento na ordem de 30 milhões de euros, 13 eixos prioritários, um colégio internacional, um hotel do Benfica e a modernização e ampliação das infraestruturas desportivas que já existem. O Seixal precisa assim tanto de obras? O Seixal precisa de continuar a apetechar das melhores práticas e das melhores instalações para poder ter as melhores práticas para continuar a ser o ex-libris da formação mundial, como foi no passado. E, portanto, eu não vou responder ao Luís daquilo que eu falei sobre o Luís Filipe Vieira, porque o antigo presidente do clube, se há coisa que é razoavelmente inteligível de qualquer pessoa perceber, foi a obra que ele deixou no Benfica. Então, mas deixe-me dizer só o Seixal. Quanto tempo é que isto iria demorar? Mas deixe-me só dizer-lhe o seguinte. O colégio, o hotel, o colégio, modernização e a continuação dos 40 hectares que já foi um terreno que foi adquirido anteriormente para a expansão do Seixal, tem uma razão de ser. E, portanto, o património e as infraestruturas também são um meio para os objetivos estratégicos que nós temos. Isso é a coisa que a candidatura que eu represento, e o Luís Filipe Vieira tem, é uma capacidade estratégica de visualização daquilo que é o património que é necessário para nós construirmos grandes equipas e para fazermos coisas. E, portanto, o colégio, por exemplo, veio de uma ineficiência que o Benfica tinha no Seixal. Portanto, o colégio não sai porque gostávamos de ter um colégio. Não. O colégio é uma necessidade para que todos os nossos atletas jovens se sintam e tenham capacidade para estudar num ambiente de criação de riqueza formativa enquanto João, pessoas. só para perceber, quanto tempo é que demoraria estas obras e se alguma destas obras obrigaria a deslocar jogadores ou funcionários para outro local? Não. Não conseguimos fazer por causa do espaço que nós temos. Deixe-me só dar nota do hotel, porque o hotel também pode parecer que é assim, o hotel é feito. Uma das coisas que foi diagnosticada é que muitas vezes os pais que querem acompanhar os filhos ao fim de semana não tinham onde ficar e portanto, muitas vezes os filhos e os rapazes não vinham para cá jogar
porque os pais não se sentiam confiança para poder estar junto. E é para criar essa. Portanto, há aqui essa uma valência. envolvência total para termos aquilo que nós queremos. Manuel Mota, representante de Noronha Lopes, para o Seixal apresenta um plano de expansão do Benfica Campos, reforçar condições de treino, competição, gestão de futebol profissional, da formação e do futebol feminino. São 3 pontos. Resolução de questões legais para a permuta de terrenos adjacentes ao Benfica Campos, o antigo campo pelado do Seixal, expansão do Benfica Campos nesses terrenos com a construção de mais campos de treino e a criação de um edifício independente nesse espaço para utilização por parte do futebol feminino. Isto é possível de fazer tudo num mandato, sendo que esta não está nas prioridades para os 100 dias de Noronha Lopes. Sim, a prioridade nos 100 dias, como falamos, temos, já por causa do Mundial, temos que pôr a solução do estádio e apresentar aos sócios a solução definitiva, que implicará também com a melhoria das condições de acesso e dos sócios da fan zone. Isso para o estádio? Como se usa isso para o estádio que o Benfica para o Seixal. No Benfica Campos, o que nós achamos por necessário é a inclusão de 2 novos campos de treino, um dos quais será um mini-estádio, ok? E, acima de tudo, também há uma parte que é o edifício independente para o futebol feminino, ok? Até hoje em dia não existe, não tem essas condições lá para conseguirmos desenvolver também o futebol feminino e precisamos dos outros 2 campos também para a otimização das condições de todas as equipas profissionais e de formação que existem e para apoiar essa expansão. Explique-me, é possível fazer tudo no espaço de um mandato? Foi a pergunta que lhe fiz. Sim, muito bem. É possível fazer tudo no espaço do mandato, sendo que o que irá restringir será a capacidade financeira do clube de poder fazer tanto o estádio como o investimento do Benfica Campos todo no mesmo mandato. Não? Muito bem. Então, Martim Maier, no Seixal, apresenta um grande projeto, novo estádio para jogos principais, 4 campos de treino adicionais, lançamento e construção do Colégio Benfica para 600 a 1000 alunos em parceria com uma instituição internacional, edificação de edifício com estúdios para albergar os pais dos atletas mais jovens em estadias curtas para um correto acompanhamento familiar. A mesma pergunta, é tudo para fazer em 4 anos e precisa o Benfica de tudo isto? Em 4 anos, quanto a mim, esta obra deve ser feita com capitais próprios e não com capitais alheios. E o meu Benfica, o Benfica vai ter capacidade para isso. O João Antunes referiu um hotel. Eu acho que estamos aqui à procura do conceito certo, porque serão sempre estadias de curta duração e será sempre para os pais, porque efetivamente quer o colégio, quer a estadia dos pais é algo muito relevante para os nossos atletas. E deixe-me dizer a todos os sócios que nos estão a ouvir, nós às vezes perdemos atletas para os nossos rivais por causa de não termos isso. E isto está para ser feito no Benfica já identificado há mais de 10 anos, se calhar, há 5 anos garantidamente. Portanto, nós temos mesmo que fazer isto. Quanto aos 4 campos, é uma necessidade muito por causa do futebol feminino. E nós tentamos também olhar aqui para o futebol feminino sob uma perspectiva de criar aqui uma identidade própria para o futebol feminino. E o Seixal é o local certo para fazer isso. Porquê? Porque nós podemos fazer lá um estádio para o futebol feminino e atrair pessoas também que queiram vir visitar o Seixal. Muitos sócios, muitos simpatizantes têm curiosidade em vir visitar o Seixal. E, portanto, criar pacotes nos dias dos jogos do futebol feminino para que se possa fazer um 2 em 1 é algo que se vê com muito bons olhos. Portanto, isto é essencialmente aquilo que precisa de ser feito no Seixal. Obviamente, mais uma questão, uma série de questões de manutenção que têm sido abandonadas e que têm que ser feitas de uma assentada. Luís Lopes, candidato a vice-presidente para a área financeira na candidatura de Cristóvão Carvalho, quer esta candidatura concretizar no Seixal alguns projetos já idealizados? Lar do Benfica, uma escola internacional do Benfica. Referem também que vão continuar a investir no centro de formação do Seixal e ampliar o conceito de academia. Uma iniciativa importante será a criação de infraestruturas educacionais integradas nos centros de desenvolvimento e de atletas. Isto, estou a ler o que está no programa. Olhando para tudo isto, vemos projetos diferentes. Qual é que é a prioridade? Mas eu depois gostaria que o Martim Maier explicasse a todos onde é que vai ficar o financiamento, porque todas as listas... Capitais próprios. Pois, o problema são esses capitais próprios. Não quero que eu lhe explique tudo, ou quer? Martim Maier, eu não quero entrar em Não quero que eu lhe explique tudo, eu não vou entrar em debate. Já agora vendemos o ouro ao bandido aos nossos concorrentes. Não podemos, não é? A única lista
que apresenta soluções de financiamento para o Benfica é aquela que eu represento e, portanto, em relação a isso... Não. Os senhores Estamos trazem 400 milhões e não dizem de onde nem a que título. Desculpa lá. Não. Luís, já discutimos mas não é isso que estamos aqui a fazer. Já lá vamos. Não é isso que estamos aqui a fazer. Já lá vamos. Só uma nota de rodapé. Eu quero fazer justiça ao Luís Filipe Vieira e aqui na pessoa do João Antunes. De facto, essa é a grande marca do Luís Filipe Vieira, quer a obra do estádio, quer o Centro Seixal, e portanto não é isso que eu estou a falar. Essa capacidade realizadora, infelizmente, depois percebemos como é que tudo acabou. Esse mérito está lá, isso é um facto histórico, eu não vou fazer nenhuma observação sobre isso. Estou a falar para o futuro e claramente o futuro não passa por Vieira e portanto foi só essa nota que eu queria deixar. Em relação às prioridades para o Seixal, é óbvio que em relação ao Seixal, até que em relação ao estádio, nos últimos anos eu julgo que houve, e não é por acaso que o nosso Presidente Rui Costa não se faz representar nestes debates, porque a verdade é que não aconteceu nada no período em que ele esteve à frente do Benfica. E, portanto, é preciso aqui uma nova energia, é preciso uma nova... No estádio houve obra, adicionaram-se lugares. E houve a questão toda dos LEDs. No estádio teve obra. Sim, mas não aquela... Não completamente fazer defesa. Não aquela que é urgente para os sócios e para os adeptos. Em relação ao Seixal, eu acho que é fundamental e é muito urgente termos estas residências para podermos receber os atletas deslocados, quer nacionais, quer internacionais. Eu julgo que essa é uma prioridade absoluta. Obviamente que nós, em fases de formação, para além de formarmos atletas, também formamos homens, e esta questão de termos, proporcionarmos uma educação, um ensino capaz, muito também bem. Obviamente faz parte dos nossos princípios enquanto benfiquistas. Prioridade é então a questão da formação dos atletas? Era a pergunta que eu fiz, era a prioridade. A construção, não. Nós temos um projeto de construir estas tais residências para podermos acolher de forma condigna os nossos atletas, quer os deslocados nacionais, quer aqueles que vêm de fora, que é fundamental. Muito bem. Luís Rosário, neste caso, representante da candidatura de João Diogo Manteigas, no site da candidatura sobre o Benfica Campos escrevem: análise aos compromissos assumidos, necessidade de modernização, possibilidade de expansão. Portanto, é mais uma vez para chegar, estudar e depois idealizar o que é para fazer? Sim. Partilhar só 2 ou 3 ideias em relação a este ponto, que existe total consenso entre modernização do Seixal, o aumento do Seixal, a recuperação daquilo que foi a vanguarda do ponto de vista do desempenho tecnológico que o Seixal teve, com provas e com reconhecimento externo, e o tema da diversificação, hotel e colégio. O projeto vem de 2018, lançado pelos presidentes anteriores, e portanto este é consensual. O aumento do estádio também é consensual, está alinhado, temos red passes a menos, podemos aumentar essa bilhética e essa receita. É muito importante assegurarmos desde já com urgência a segurança associada ao estádio. Temos algumas dificuldades em relação ao tema dos vomitórios e da saída em segurança dos nossos adeptos. Eu já tenho isso estudado. Uma prioridade. Adicionalmente, há um tema super importante e também consensual entre nós. As modalidades é um problema significativo. Precisamos de infraestrutura também para resolver esse tema. A minha primeira prioridade, que o Miguel estava a perguntar, tem a ver sobretudo com o investimento no Seixal. Porquê? É aquele que nos vai deixar mais próximos do principal retorno que os sócios do Benfica querem, que é retorno desportivo. O primado da nossa candidatura é um primado de performance desportiva. E é isso a componente que tivemos. Mas, mais uma vez, antes de haver cimento, tem que haver planeamento. E, portanto, nós vamos identificar exatamente onde é que estão as vulnerabilidades do campo Seixal, perceber o que é que precisamos de fazer e depois agir no aumento, na recuperação e na diversificação. Muito bem. Muito obrigado a todos por esta participação neste programa de debate. Decisão Benfica. Para a semana vamos discutir, na segunda-feira. E as modalidades? Não falamos? Falámos de modalidades na semana passada e não vou ter tempo para mais. A infraestrutura para as modalidades. Eu posso só dar o meu Benfica Campos das modalidades é que sou eu que vou ter isso. Há várias propostas para não é verdade, Martimé, não é verdade. Miguel, meus senhores, está no vosso programa. Meus senhores, tenho que terminar, estamos a chegar ao final. Para a semana vamos falar de futebol e
terei espaço para, se quiserem deixar algum apontamento sobre o que faltou aqui, mas vamos dedicar o próximo programa a futebol. Será na semana derradeira para estas eleições do Benfica. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.